Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Maria Elaine, para quem não me conhece, eu sou professora, sou terapeuta também e eu tô trazendo aqui alguns vídeos para vocês, né, ao longo aí desse mês, para a gente conseguir trabalhar um pouquinho as práticas integrativas no nosso dia a dia. O foco do nosso vídeo hoje, gente, é sobre ansiedade. Muita gente vem me procurando aqui no Instagram me perguntando o que fazer para controlar a sua ansiedade, né? De que forma você pode estar controlando a ansiedade. Recentemente, teve uma mãe que disse assim, Elaine, eu tô preocupada porque eu sofro, né, com um transtorno de ansiedade e eu venho observando que meus dois filhos também, né, estão entrando em crise de ansiedade. Então, assim, eu sei que a gente está passando por um momento crítico, né, na sociedade, uma pandemia, e as crises de ansiedade, né, elas tendem a aumentar aí na população. Então, justamente por isso que eu tô fazendo esses vídeos, tá? Para ajudar você, a orientar você que nesse momento tá em crise, não tem como recorrer, não consegue nenhum outro apoio. Então, o que é que eu posso estar fazendo? Eu vou estar te dando 5 dicas, gente, 5 dicas nesse vídeo para você estar tratando e você estar cuidando da sua ansiedade em casa, tá? Então, o que é que você pode estar fazendo em casa que você vai conseguir controlar a sua ansiedade e também não passar para os demais membros aí da família. Mas de antemão, o que é a danada da ansiedade? Né? Eu tenho que identificar quando essa ansiedade ela é normal, digamos assim, e quando ela é patológica. O que é que eu quero que vocês identifiquem com relação a isso? A ansiedade, ela é normal, minha gente. É uma expressão natural do nosso corpo, né? Os nossos antepassados, eles tinham, os nossos ancestrais, esse instinto de ansiedade muito preservado, até mesmo para conseguir sobreviver e preservar aí a nossa espécie, né? Quando aquele homem lá da caverna, ele via ali um leão, ele tinha uma ansiedade primitiva, né, de tomar cuidado junto com o medo, porque ele poderia se tornar aí uma vítima. Então, a ansiedade, gente, ela é um aspecto normal do ser humano. E aí a gente tem que entender quando ela deixa de ser normal para ser patológica, né? Então, a gente tem que saber reconhecer quando é o normal e quando é que ele passa a ser patológico. E aí, a ansiedade, quando ela passa a ser patológica, minha gente, é aquele momento em que você não consegue fazer mais nada, digamos assim, do seu cotidiano. Você não consegue ter uma boa concentração, você não consegue ter bons relacionamentos, você vive, né, em um limiar aí extremamente complicado no fator de relacionamento. E aí, o que é que eu quero que vocês identifiquem? Essa ansiedade, quando ela passa a ser patológica, ela vai ocasionar diversos distúrbios aí no nosso sistema nervoso simpático. E aí, nesse processo, ele vai estar liberando também altas quantidades de hormônio de estresse. Então, por isso ela passa a fazer mal, né? Essas reações de altas dosagens de hormônio, ela passa a fazer mal, né, de modo geral para a nossa qualidade de vida. Então a gente tem que começar a identificar quando ela é normal, né, é aquela questão, estou esperando por algo, eu tenho que desenvolver, vamos dizer, uma atividade, eu tenho uma prova, digamos assim, é um aspecto normal do ser humano, essa ansiedade. Mas quando ela passa a não deixar a você desenvolver nenhuma atividade do cotidiano, você começa a se preocupar demais, você não tem concentração suficiente, você não tem mais bons relacionamentos, você não consegue, digamos assim, trabalhar direito. Então, assim, esse aí começa a ser um aspecto patológico que tem que ser analisado e tem que ser tratado. O que eu trago para vocês com relação a isso?
né? Como eu disse a vocês, a ansiedade ela tem um aspecto positivo, né? Ela faz com que a gente, muitas vezes de forma prévia, a gente consiga agir, assim como o nosso ancestral, quando via um leão, né? Ele conseguia agir de forma prévia, né? Para que ele não fosse pego de surpresa. Então, ela tem esse aspecto positivo, assim como também de impulsionar a gente, né? Ela pode muitas vezes nos impulsionar a ter diversas atitudes, a ter organização. Então, são aspectos positivos. Então, a gente não vai aí tá só trazendo aspectos negativos, mas eu quero que vocês foquem quando ela passa a ser patológica. E aí eu tô trazendo um dado extremamente importante da Organização Mundial da Saúde para vocês aqui nesse vídeo, que o Brasil, cerca de 23,9% da população tem ansiedade, o transtorno de ansiedade, né? E aí eu vou trabalhar mais na frente com vocês o que é esse transtorno de ansiedade. E para piorar a situação, o Brasil ele está em 5º lugar, minha gente, de pessoas com depressão, tá? Então, assim, a ansiedade ela já é extremamente crítica e a gente sabe que a depressão também é uma doença séria. Ela tem que ser levada a séria e tem que ser tratada, tá? As pessoas com depressão, minha gente, não é frescura, não é piti. Depressão é uma doença séria e ela precisa sim de tratamento, assim como a ansiedade, o transtorno de ansiedade é uma doença também séria e que necessita de tratamento. E as crises de ansiedade, né, elas se identificam justamente por pensamentos acelerados, aqueles pensamentos desorganizados. Muitas vezes a gente pensa o seguinte, eu vou morrer, eu não vou conseguir. Então são esses pensamentos que acabam interferindo diretamente na sua qualidade de vida e no seu desempenho também, de modo geral, como ser humano. E a gente também tem as reações físicas, né? O que são essas reações físicas, minha gente? Algumas pessoas sentem enxaqueca por conta da ansiedade, sente, gente. Algumas pessoas ficam nauseadas, né? Algumas pessoas, são diversos sinais e sintomas que as pessoas podem desenvolver no seu corpo de uma forma física, até a questão de febre pelo fator de ansiedade. Então, a ansiedade é um transtorno sério, ele tem que ser levado em consideração. E há também aqueles sentimentos, né? Aquele sentimento de impotência, de vulnerabilidade, e que você talvez seja o pior ser do mundo, né? Que você não merece viver, digamos assim. A ansiedade, ele traz, né, todas essas perturbações aí de pensamentos, de emoções, de sentimentos, que a gente tem que saber observar. Tá? E nesse observar, a gente tem que saber o momento também de pedir ajuda, de um tratamento adequado. E a gente tem também, gente, diversos tipos de ansiedade. Então, essa ansiedade, ela pode estar sendo aí caracterizada também como um ataque, tá? De síndrome do pânico. Algumas pessoas, elas têm aquela sensação que vão morrer, o coração ele começa a acelerar, sabe? Então, é um tipo de ansiedade que a gente tem que saber observar, né, sobre a questão do pânico. Tem a ansiedade também generalizada, tem aquela fobia social, as pessoas que têm medo de estar no meio de muitas pessoas. Tem também o TOC, né, aquele transtorno obsessivo compulsivo. Algumas pessoas eu acho que tendem a desenvolver um pouquinho o TOC aí durante esse processo de quarentena, né, limpar as coisas e dizer, não tá limpo, vou limpar de novo. Então, o TOC também é um transtorno de ansiedade, tá, gente? E também deve ser levado a sério, né? As pessoas sofrem com o TOC. Existem TOCs com milhares de rituais, gente. Existem TOCs com ritual de limpeza, que é o que a gente mais conhece, né? É o comum. Existem TOCs também com questão de linhas, né? Tem algumas pessoas que têm linhas, existe TOC de organização. Então, existem diversas características aí que as pessoas
elas realmente se martirizam, sabe? Tem que fazer aquele processo várias vezes, então assim, é um processo doloroso também para essas pessoas. E o estresse pós-traumático, né? Algumas pessoas passam por traumas na sua vida, né? Acidentes, morte também de familiares, e tende a desenvolver aí um estresse pós esse trauma. E aí se caracteriza também um tipo de ansiedade que tem que ser analisado e tem que ser cuidado, tá? Quais são os tratamentos, minha gente, com relação à ansiedade? A gente tem a psicoterapia, tá? A gente pode estar se trabalhando aí com diversos profissionais, psiquiatras, psicólogos, terapeutas aí holísticos, e também as medicações. O que é que eu vou indicar para vocês nesse vídeo? Como eu disse a vocês, são 5 dicas que a gente pode estar trabalhando em casa de como controlar. Eu vou trazer para vocês a minha vivência enquanto terapeuta, certo? Holística aí, que a gente pode estar empregando essas práticas em casa. Só focando, pessoal, não deixem aí o tratamento também convencional, com médicos, e também a questão de medicação. Isso aí vocês também não podem esquecer. Eu tô trazendo isso também como tratamento complementar e auxiliar aí para estar ajudando vocês durante o processo também da crise de ansiedade. Então, a primeira coisa aí que eu trago para vocês, o primeiro tópico, pessoal, é: cuidem do seu corpo. Cuidar do corpo, minha gente, não significa estar se matando aí na academia, em dietas aí mirabolantes, não. Cuidar do corpo significa você se amar, tá? E aí, esse se amar significa você saber se cuidar também, tá? Você prestar atenção no seu corpo, você se amar, você se aceitar, você sentir gratidão aí pelo corpo que você tem, né? Gratidão aí pelo funcionamento dos seus órgãos, dos seus membros. Então, você ter esse cuidado, tá? E assim como os demais cuidados, né? Como a gente conhece, realizar uma atividade física, uma caminhada aí durante a semana, uma boa alimentação, gente, uma boa hidratação, observar também o banho. A gente tem um ritmo, sabe, pessoal, assim, o mundo ultimamente, nessa modernidade, vem colocando a gente em um ritmo tão acelerado que o momento que a gente tem único, né, com o nosso corpo, digamos assim, né, é durante o banho, e muitas vezes a gente nem presta atenção, né, nesse cuidado, nesse momento, né, que a gente tá tendo para com a gente, essa observação. Então, cuide-se, tá? Cuida aí da pele, faz uma hidratação, né? Faz as unhas, né? Se dá esse carinho, se dá esse momento para você, né? Tem esse cuidado com você e com o seu corpo, né? Com esse bem aí que tá te ajudando a se movimentar, a trabalhar, a cuidar da sua família. Então, é importante que você observe a saúde mental. Gente, a saúde mental, assim, eu vou trazer vários aspectos aí nesse tópico também, além da questão da saúde do corpo, porque muitas vezes a gente esquece da saúde mental, a gente só pensa na saúde do corpo. E aí, o fato da gente esquecer da saúde mental complica muitas vezes a nossa situação, né? Então, nesse processo, digamos assim, de pandemia, a gente está tendo a oportunidade de nos conhecer, né? Então a gente pode explorar essa oportunidade, esse momento. A gente também tem que procurar, para a nossa saúde mental, manter uma rotina. Então, se eu tinha uma rotina de trabalho, de vida antes da pandemia, então eu tenho que manter essa rotina, justamente para ajudar na minha saúde mental, dormir melhor, né? Fazer uma atividade que eu tenha prazer. Gente, eu sei que a gente ultimamente não pode sair de casa, mas muitas vezes assistir um filme, né? Um desenho, não sei, dá prazer. Isso é uma atividade que você pode estar exercendo na sua casa, no seu aconchego, no seu lar. Atividades também de reforçar a amizade, né, de reforçar os laços familiares, são questões extremamente importantes para a nossa saúde mental.
permitir se relaxar, gente. A gente tem que permitir ter um momento único, um momento nosso e desconectar, sabe? É como eu disse a vocês, a gente tá vivendo em um mundo extremamente agitado, acelerado, então a gente tem que se dar esse luxo de se desconectar. Dizer, olha, tal dia, tal hora, de tal a tal hora, eu vou me desconectar, tá? Eu vou cuidar apenas de mim. Então, assim, é uma questão que a gente necessita para nossa saúde mental. A gente tá sendo bombardeado o tempo todo aí, gente. É muita informação. É WhatsApp, é e-mail, é Telegram. Então, a gente necessita desse momento, sabe? De se conhecer, de introspecção, de cuidado com a gente. Então, se desconecta, experimenta isso aí. Um dia na semana, você escolher um determinado horário e fazer só, né, cuidar de você. Mesmo que você tenha filhos, né? Que você diga assim, é fácil quando não se tem filhos. Gente, mesmo quando você tem filhos, experimenta colocar teus filhos nessa rotina de cuidados, tá? Hoje vai ser o dia que eu vou cuidar de mim. E aí eu vou pegar os meus filhos e vou fazer com que eles sigam também esse ritual. Experimenta isso aí e depois comenta aí se deu certo, qual foi a diversão que surgiu, o que foi que você aprendeu, o que foi que você ganhou aí nesse processo. A segunda dica, pessoal, é extremamente interessante, a meditação e o Ho'oponopono que eu tô trazendo para vocês. Tem um vídeo aí que eu tô explicando quais são as técnicas que você pode estar se utilizando aí de meditação, também o que significa o Ho'oponopono, qual é a técnica, o método que você pode estar escolhendo para você, que você mais se identifica nesse aspecto. A gente sabe que a meditação ela traz inúmeros benefícios e que a gente tem que se apropriar desses benefícios, né? Mesmo que a gente diga, a meditação não é pra mim. Gente, começa aí com 2 minutos de meditação. No outro dia tu vai para 3 minutos. Na outra semana tu medita 5 minutos. E você vai ver aí os benefícios que você vai ter. E depois comenta aqui comigo. As práticas integrativas, como eu já falei também pra vocês nos vídeos passados, quem não assistiu, dá uma olhadinha lá, pessoal. Eu tô trazendo justamente a questão do Reiki também, né, como uma prática integrativa. Quem não conhece o Reiki, é uma técnica de imposição de mãos. A terapia floral, gente, é fantástica para controlar sentimentos, emoções. Então, vocês podem estar se apropriando dessa terapia em casa também. A acupuntura, eu sei que é um pouco complicado, né, a gente em casa desenvolver essa técnica de acupuntura, mas existem pontos de pressões que a gente pode estar fazendo, né, como esse aqui também da testa, que a gente chama Itangue, né, que a gente pode estar comprimindo também e tá diminuindo aí um pouquinho a nossa ansiedade, o nosso estresse, né. Se vocês tiverem um pouquinho mais de curiosidade sobre isso, comenta também que eu vou trazer mais algum vídeo especificando, né, esses pontos que a gente pode estar fazendo uma pressão e aliviando os estresses e as tensões naquele momento, né, que a gente tiver naquela crise de ansiedade. A gente tem a terapia, a auriculoterapia, né, que são pontos específicos, né, que você pode estar procurando um terapeuta e aí ele vai colocar uns pontinhos na sua orelha uma vez por semana e você pode ter inúmeros benefícios aí durante a semana. É simplesmente fantástico. Você pode também, gente, estar comprando aromas, tá? Em farmácias de produtos naturais. A aromaterapia ajuda muito a equilibrar também os nossos sentimentos, assim como os florais que você pode estar encontrando também em farmácias aí de produtos naturais, os óleos essenciais também. Eu prezo muito por óleos essenciais, né? Não aroma de um modo geral, mas óleos essenciais pelos os benefícios, assim, de forma rápida que eu consigo ter com eles. Então, eu gosto muito de sentir, né, o aroma de lavanda. A gente chama, enquanto terapeutas, a gente considera o óleo essencial de lavanda um diazepam natural, né, para vocês terem uma ideia, porque acalma, ajuda você a dormir bem, ajuda você a relaxar, diminui sim os níveis aí de ansiedade. Então, pessoal, essas aí são as minhas dicas, né, as 5 dicas aí que você pode estar utilizando em casa, né, cuide do seu corpo, cuide da sua mente,
procure fazer uma meditação, aí uma técnica de Ho'oponopono. Procure aí uma prática integrativa que você pode adentrar junto aí com essa meditação, junto com essa técnica de Ho'oponopono, né? Alguns pontos específicos, né, da acupuntura que você pode estar fazendo essa pressão. A aromaterapia. Gente, a aromaterapia ela é fantástica também. Você pode estar sentindo esse aroma aí e estar se beneficiando, né? Então, gente, a dica mais importante para quando você tiver numa crise de ansiedade é pare e olhe para você. Consiga ser um observador, né? Uma terceira pessoa e analisar, porque esses desequilíbrios emocionais que a gente tende a apresentar durante essa questão de crise de ansiedade, ela facilita muito o surgimento de doenças, né, de transtornos mentais, e aí aumentar a gravidade e a complexidade. Então, pessoal, presta muita atenção, observa, né, dá o carinho necessário que você precisa, né, gratidão, o sentimento de gratidão é muito importante. E é isso, pessoal, por hoje é só e até a próxima.